Olá, bom dia, boa tarde, diálogos de vida por aqui, como vocês estão? Espero que na paz do nosso Senhor Jesus. E a palavra hoje é lealdade. É um tema bem interessante para os nossos dias. Nós vamos fazer a leitura lá em 1 Samuel, já estou com o texto aqui. O capítulo é o 20 e o versículo, nós vamos ler ali o... Você pode fazer a leitura na sua casa do 18, 19 e o 20, que todos eles falam a respeito, começando no 18, com o início da amizade e tal, e firmam um pacto lá no 20, que esse é o último que nós vamos fazer a leitura. Versículo 12. E disse Jonatas a Davi: Deus, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Ponto. Vamos fazer a leitura somente do 12. Como eu disse, vocês podem ler os outros capítulos também, tá? Que está envolvido. Por que eu escolhi esse tema? Porque ele é um tema que ele faz toda a diferença na nossa vida, nos dias em que nós vivemos, né? A sociedade, como está. Esse texto, ele nos ensina que a lealdade, ela não é apenas um sentimento. De jeito nenhum. A lealdade, na verdade, ela é uma decisão. Uma decisão de honrar a Deus, é um compromisso que nós fizemos e nós temos conseguido manter esse compromisso. O compromisso não é com meu amigo, com meu irmão, com meu parente, com meu patrão, com a minha chefia, com ninguém. O compromisso é com Deus que nós servimos. Pois muito bem. Aí vem uma questão importante. Quanto custa manter essa lealdade? A preço de quê? Porque nada é de graça. Tudo exige um preço, tudo tem um preço. Até porque esse tempo eu gravei um vídeo comentando a respeito. Se não te custa nada, não tem valor algum, correto? Pois muito bem. E no caso de Davi, no caso de Jonatas, o que custou a lealdade dele a Davi? A lealdade dele a Davi poderia ter custado a própria vida dele. Poderia ter custado o reino dele, que ele era herdeiro do rei, Saul, né? E muitas outras coisas. Pois muito bem, nós vamos verificar aqui então que Davi, ele reconhece que ele está em perigo. Se nós formos ali lá pelo versículo 3, 7. E então ele foi apelar a Jonatas por ajuda. Por quê? Porque Jonatas, aquele que é leal, ele vê fora da caixinha. Ele não vê o que a massa vê, ele vê além, porque ele vê com os olhos do próprio Deus. O Senhor se encarrega de abrir os olhos dele para que então ele veja o que realmente precisa ser visto. Eu fiz um esboçozinho aqui, então vez por outra eu vou virar os olhos para a gente não se perder no tema, tá bom? Pois muito bem. Jonatas, ele não apenas apela por diplomacia humana, mas ele aponta que a afeição de Jonatas não pôde cegá-lo para a realidade hostil de Saul. Por quê que a Bíblia traz isso? Esse contexto. O que acontece? Davi nunca fez nada para Davi. Davi teve chances, assim, várias chances de matar o rei Saul e ele não fez. Não tocou no ungido do Senhor, como ele mesmo diz na Bíblia. Ele não fez, então não havia motivo nenhum para que Saul perseguisse Davi. Era pura e simplesmente porque Davi estava se sobressaindo a Saul com relação a tantas vitórias que ele vinha tendo e uma série de coisas, porque Deus estava com ele. E a gente sabe anteriormente lá na Bíblia que quando ele ofereceu o sacrifício, o profeta que esteve lá conversando com ele, Samuel, disse que Deus havia tirado o trono dele naquele dia. Naquele dia ele receberia o trono e naquele dia ele simplesmente perdeu, foi arrancado dele por conta da desobediência. Pois muito bem. Então a gente entende o motivo pelo qual Saul estava perseguindo Davi, não era um motivo real, não justificava. Pois muito bem, então o que Davi faz? Para a gente chegar nesse versículo aqui. Davi, ele pede a Jonatas misericórdia. Por quê? Ele confiava em Jonatas porque eles tinham uma aliança firmada perante o Senhor. E aqui fala, Deus como testemunha. E o que a gente percebe nos dias de hoje? As pessoas, elas não fazem uma aliança duradoura. Algo que realmente tenha valor, tenha peso, tenha preço, tenha significado. Nós podemos perceber hoje em dia quantas alianças são quebradas, o quanto elas são quebradas. E eu fico me pensando, quando uma aliança é quebrada, em que ponto nós estamos da nossa lealdade para com a pessoa?
não apenas para com Deus, diante de quem nós colocamos firmamos aquela aliança. Isso pode ser entre amigos, entre irmãos, entre casais, entre pessoas que você conhece, que você realmente resolveu que ali você poderia seguir seguro uma aliança com essa pessoa. Mas quando você se determina a fazer uma aliança, a ser leal a essa pessoa, isso tem um preço. E quando esse preço chega para ser cobrado, às vezes nós não estamos dispostos a pagá-lo. É onde nós desfazemos essa aliança. Por quê? Eu fiz aliança, foi com fulano e fim de papo. Acabou, tchau. Não, nós fizemos aliança primeiramente com Deus. Lá no céu fica registrado. Correto? Correto, né? Ok. Pois muito bem. O que acontece? Quando Davi foi até Jonatas para pedir ajuda dele, ele disse, olha, se você encontrar algum crime, se algum pecado, se alguma coisa eu cometi, alguma falta, por que você me levaria para o seu pai? Me mata você mesmo, me tira a vida você mesmo, porque se eu estou errado, eu não mereço viver, tira a minha vida. Então, essa lealdade conta com honestidade, conta com sinceridade, conta com integridade de coração. Porque Davi estava ali se colocando diante de Jonatas de coração puro e pedindo a ele ajuda, misericórdia, para que ele intercedesse junto a Saul pela vida dele. Por quê? Porque Davi era uma pessoa íntegra, ele realmente tinha consciência no coração dele, no íntimo dele, de que nada de errado ele tinha feito. E por isso ele estava ali. Então, a lealdade, olha quantas outras coisas, quantas outras questões a lealdade abarca. Ela abarcou ali a sinceridade, a integridade, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa corajosa, porque Davi disse para ele, não, se você encontrar crime em mim, mata-me ti mesmo. Tu mesmo, me mata. Não precisa me levar para o teu pai. Quantas pessoas hoje teriam coragem de dizer isso para aquele com quem eles firmaram aliança de lealdade? Quantos de nós? Eu creio que não muitos, né, irmãos? Porque é um selo, um vínculo de paz, você está em paz com o teu coração, né? E o que acontece? Essa aliança desses dois amigos é uma coisa tão maravilhosa, tão tremenda, que ele transcendeu gerações. Por quê? Porque Davi jurou a Jonatas que ele sempre trataria com bondade, com amor, toda a descendência de Jonatas, e da mesma forma Davi faria para com Jonatas, e Jonatas também agiria de igual forma para com Davi. Porém, a gente conhece a Bíblia, o que acontece? Em uma batalha que teve, morreu Jonatas e morreu também o rei Saul. E aí, um tempo lá, Davi já era rei, e aí ele ficou pensando, e ele conversou com um dos seus servos, existe alguém da família de Jonatas a quem eu possa honrar, por quem eu possa mostrar benevolência? Porque ele se lembrou com muito amor, com muito carinho desse amigo tão precioso dele. Quando a Bíblia fala em amigos mais chegados que irmãos, eu vejo que pode ser isso também. Um amor leal que transcendeu gerações. Por quê? Quando Jonatas e Davi firmaram esse pacto, essa aliança, quem ainda reinava era o rei Saul, que era quem perseguia Davi. Pois bem, essa monarquia caiu e se erigiu então a de Davi. E Davi, enquanto rei, se preocupou com a descendência de Jonatas, seu amigo tão querido. Então falaram, o filho tal, Mefibosete. Foram atrás, trouxeram ele, manco dos pés, e ele disse que tudo que era do avô Saul seria restituído a ele, todas as terras, todo o gado, todas as ovelhas, tudo. E que a partir daquele dia, Mefibosete se sentaria para comer à mesa com o rei Davi todos os dias, enquanto ele vivesse. Olha que amor tremendo, ele nunca sequer tinha visto essa criança que agora já era mais crescida. No entanto, aquela lealdade, aquele amor, aquela garantia que ele deu lá atrás para Jonatas, ainda estava ali presente. Então isso transcendeu, passou de um rei para o outro, de uma geração para outra, saiu Saul, entrou Davi, e ele ainda estava lá, firme e forte, no propósito de lealdade dele, porque ele fez um pacto, foi com o Senhor.
Pois muito bem. E quando a gente leu aqui que o Senhor estava como testemunha, para e pensa, olha só que interessante. Eles colocaram Deus como fiador do pacto de lealdade entre eles. Olha que coisa tremenda! Pensa que Deus não iria avalizar um negócio desse se não fosse genuíno, se não fosse verdadeiro. Eu não vou ficar de fiador de uma coisa que eu sei que pode dar ruim lá na frente. Eu não vou ficar de fiador de uma situação que eu sei que a pessoa é nó cega, trambiqueira, vai me dar dor de cabeça. Deus esteve de testemunha por tudo que eles fizeram juntos ali. Então, essa promessa entre eles, isso garantiu que mesmo quando o poder de Israel mudasse de mãos, o compromisso dessa proteção e desse amor permaneceria inabalável. E é onde a gente vê mais lá na frente se cumprir nesse texto que eu te falei a respeito de Mefibosete. Então, assim, Deus, ele é tremendo, ele é poderoso. Nós precisamos ter um compromisso com ele nesse nível. Quando eu faço algumas coisas, ou quando eu deixo de fazer algumas coisas, ou quando eu me proponho, quando eu me disponho a atender pessoas, eu faço pelas pessoas, mas o meu compromisso primário é com Deus. Porque foi Ele quem me deu a vida. Foi Ele quem me deu a vida. Ele quem me resgatou do charco de lodo, da imundícia do pecado. Então nós precisamos pensar. Quando eu ajo assim, quando eu faço mal e porcamente aquilo que me é imputado, eu estou sendo leal com o Cristo da cruz? Aquele que ressuscitou, que me deu o direito de escolha da salvação? Irmãos, eu acho que se nós pararmos para pensar e refletir acerca disso, nós vamos ter muito mais pessoas comprometidas uns com os outros, até enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto colegas de trabalho, tudo. O nosso compromisso vai ser diferente, porque o meu compromisso não é com o meu colega de trabalho. O meu compromisso é primeiramente com Deus, que eu vou prestar um serviço de excelência, um trabalho de qualidade, que eu estarei ali batendo, registrando o meu ponto no horário devido. E se eu não estou ali, eu vou sinalizar porque não estou. Hoje mesmo eu tive uma situação logo pela manhã, bendito do carro, acabou a bateria. E eu tinha que estar no trabalho 8 horas e já ia dar quase 8, né? Era 7h30, mais ou menos 7h40. Até eu ligar pro rapaz e tal. Aí eu mandei mensagem para minha chefia, falei, olha, tô assim, 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 aconteceu isso, vou me atrasar um pouco. Sinalizei. Por quê? Porque existe uma hierarquia e eu tenho contas a prestar. Se eu gosto ou não de fazer isso, não interessa, eu tenho contas a prestar. Primeiramente com Deus, porque Ele está me vendo, Ele sabe o que aconteceu, mas a pessoa lá, ela não sabe. E nem ela é obrigada a saber, mas ela precisa saber o que está acontecendo, por que eu estou me atrasando. Se meu horário é às 8, por que eu cheguei às 8h30? Está justificado. Depois a gente organiza, compensa, vê como é que faz, paga, desconta, enfim. Mas está justificado o motivo do atraso, pelo menos verbalmente a princípio. Então, assim, a gente não larga as coisas soltas, a gente não deixa as pontas soltas, a gente precisa dessa aliança, desse compromisso. Em nome de Jesus, vamos orar para que a gente tenha mais compromisso uns com os outros. E nesse comecinho de tarde, feche o seu olho aí onde você está comigo e já vou te pedir, você que tem amigos, teu irmão, tem parente, compartilhe esse vídeo com aqueles a quem você ama, para que eles também façam prova das amizades deles, para que eles percebam quão leais essas amizades são e o quanto tem custado ser leal a essas amizades, tanto deles para com a pessoa e da pessoa para com eles. Porque tem um preço. E esse preço é justo que nós paguemos e que a outra pessoa também pague, porque é uma coisa assim que não se mede. É dom de Deus do alto o valor dessa amizade. Fecha seu olho, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu povo está aqui, Senhor, vendo esse vídeo nessa tarde, esse começo de tarde. Que o Senhor plante no coração de cada um esse desejo, essa sede por ser leal primeiramente a Ti. E que isso se reflita, que isso se irrigue, se espalhe por todos os lugares por onde eles passarem. Que em nome de Jesus essa lealdade, esse carisma, esse amor fraternal, essa amizade, esse selo de paz se faça presente a cada dia na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, assim como eu também, poder dizer que nós somos leais, porque Cristo foi primeiro leal para conosco, fiel para conosco até o fim. Pagou o preço de sangue para me resgatar. Que nós possamos buscar, Senhor, essa lealdade,
Que coisa linda, Senhor, como esse amor que existia entre Davi e Jonatas, esse amor fraterno, lindo, maravilhoso, limpo, puro, santificado, sem mácula. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e abençoo a cada um que assiste, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Shalom a todos, tenham uma excelente tarde, fiquem na paz do nosso Pai. Até o próximo vídeo. Comenta aqui. Você tem um amigo leal a você? Coloca aí, qual é o nome dele?